Muito bom. Boa noite, doutora Ana. Eu vou lhe chamar de Ana Cristina. Vou deixar o doutora para lá. Eu sou Sandra Fernandes, eu sou psicóloga. Eu participo de alguns movimentos na área da saúde e tenho percebido que as pessoas estão se... Peraí, que aqui está no som, peraí. Tenho percebido que algumas pessoas têm deixado seus tratamentos de lado e isso não é legal. Por conta disso, conversando com a doutora Ana, ela me falou, olha, realmente, inclusive nos tratamentos oncológicos, o negócio está ficando sério. Então, vamos conversar com a população para explicar o que está acontecendo e como é que tem que ser o comportamento. Então, Ana, por favor, se apresenta e diz por que... Explica um pouco para as pessoas o que está acontecendo agora. Bom, Sandra, primeiramente, obrigada pelo convite de participar na tua live, nesse teu canal. Eu estou na direção, eu sou médica, a minha formação é na área de anestesiologia, e eu sou cria da casa lá do Instituto Nacional de Câncer. Eu fiz toda a minha residência médica lá, e trabalho lá desde que terminei a residência. Eu sou servidora concursada lá do INCA, e há 4 anos eu recebi o convite para assumir a direção geral. Só uma curiosidade, então aqui vamos levantar aqui um pouquinho, né, a nossa bandeira, a bandeira feminina. Eu sou a primeira mulher nomeada para a direção geral do INCA em 80 anos de instituição. Caramba! O INCA em 2007 fez 80 anos. O INCA, aliás, ele é mais velho do que o Ministério da Saúde. Ele surgiu antes do próprio Ministério da Saúde. E em 80 anos eu assumi, né, o cargo de diretora-geral. É um cargo tradicionalmente ocupado por homens e cirurgiões. Então, eu sou uma dupla, digamos, uma dupla quebra de paradigma, porque eu sou mulher e anestesista. Então, eu brinco que eles até aceitaram bem o fato de uma mulher, né, como diretora-geral, mas uma anestesista, assim, realmente foi um choque, e alguns acharam que o mundo estava para se acabar dentro de pouco tempo. Só uma brincadeira, mas o fato é que eu tenho muito orgulho de ser diretora do instituto que é referência em controle, né, do câncer, e quando a gente fala controle de câncer, a gente pensa em todo o espectro, né, da doença. Então, a gente vai desde, se a gente pensar hoje o conceito moderno de controle do câncer, é dentro da linha de cuidado oncológico integral. Então, isso vai desde as medidas de promoção à saúde, seja a adoção de hábitos saudáveis, no aspecto da alimentação, né, do combate à obesidade, o sedentarismo, que são fatores de risco, o controle do tabagismo, quer dizer, o Brasil é um case assim, mundial de sucesso, né, nas políticas mundiais de controle do tabagismo. O INCA ele é o protagonista nessa área, o INCA é quem conduz, né, essa política de controle do tabagismo no Brasil. Tradicionalmente, o ministro da Saúde é o presidente da CONIC, que chama... CONIC é a sigla para a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabagismo da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, o ministro da Saúde ele é o presidente dessa comissão e o diretor-geral do INCA, no caso, a diretora-geral do INCA, é a vice-presidente dessa comissão. Então, dentro desse escopo aí de controle, né, de evitar os fatores de risco, então, fatores ocupacionais, fatores, né, alimentares, então, como eu disse, o combate, né, ao tabagismo e ao sedentarismo são estratégias importantes quando a gente fala de controle do câncer, né, prevenção do câncer. 1/3, mais ou menos, dos casos de câncer são relacionados a fatores de risco, né, pelo menos, né, 1/3 dos casos, e especialmente ligados ao tabagismo. Né? Então, o INCA está à frente de todas essas políticas públicas, né, subsidiando o Ministério da Saúde nas políticas públicas de promoção à saúde, também de prevenção,
né? Aí entram as medidas, por exemplo, de rastreamento de alguns tipos de câncer que são rastreáveis, como, por exemplo, o câncer de colo de útero e o câncer de mama, por exemplo, que são cânceres que a gente já evoluiu bastante no controle. De um modo geral, o câncer ele vem no Brasil seguindo uma tendência que é a tendência mundial, quer dizer, dos países, somente dos países mais desenvolvidos. O Brasil se encontra no momento numa fase de transição epidemiológica, que é a mudança da primeira causa de mortalidade da população. Então, o Brasil, ainda hoje, a primeira causa de mortalidade é doença cardiovascular, assim como a maior parte, né, dos países no mundo. E, em segundo lugar, é o câncer. E a tendência, a expectativa, as projeções da própria Organização Mundial da Saúde e as nossas lá do INCA, o INCA é o responsável pelas estimativas, né, que são trianuais agora. Pois não, fala. Quando você fala é o câncer de pulmão, é qualquer... Que tipo de câncer? Quando a gente fala câncer, na verdade, o câncer é um espectro são mais de 100 doenças muito diferentes, né? Então, o câncer hoje, já em 11 municípios do Brasil, o câncer já é a primeira causa de morte na população. Nossa. Municípios do Sudeste e do Sul. Então, o câncer ele é uma realidade na vida das pessoas, dos brasileiros, né, e na maior parte do mundo. Claro que a gente ainda tem as áreas em que doenças infecto-contagiosas são a primeira causa de morte. Mas cada vez menos as doenças infecto-contagiosas elas ocupam esse papel de destaque como causa de morte na população, e o que nós chamamos de doenças crônicas não transmissíveis, então, as doenças cardiovasculares e o câncer, que, aliás, têm muitos fatores de risco em comum, né? Eles são a primeira causa. Então, o câncer ele é uma realidade, todos nós conhecemos, todos nós somos... e esse é um conceito também muito interessante em relação ao câncer, de que é o conceito do sobrevivente ao câncer. O sobrevivente não é só o paciente. Esse conceito de sobrevivência ao câncer, ele se estende à própria família do paciente de câncer. Então, independente do desfecho, né, embora o desfecho seja cada vez melhor para a maior parte dos tipos de câncer, então o câncer hoje é uma doença que cada vez mais ela se encontra sob controle. Mais e mais tipos de tratamento, e normalmente quando a gente fala em tratamento, são vários tratamentos, né, que se somam, né, em busca do controle da doença. E o que se sabe hoje é que mesmo para vários tipos de câncer, mesmo que ele não cure, o câncer ele vem se comportando como uma outra doença crônica, como a hipertensão, como diabetes, né, como hipotireoidismo, lúpus. O câncer ele se mantém sob controle com o uso de medicação, né, proporcionando uma sobrevida longa, inclusive a oportunidade de vir a morrer, daquele indivíduo vir a morrer de uma causa que não seja o câncer. Então, são avanços, né? Os avanços são muito... É estranho a gente falar que bom, né? Porque estamos falando ainda da doença, mas que bom que já estamos evoluindo dessa forma, né? Exato, exatamente. Então, hoje, eu acho que dentro da visão, uma visão muito importante, inclusive isso, para o controle, primeiro, combater o estigma do câncer, né? O estigma, até algum tempo atrás, principalmente até o final do século passado, do século XX, o câncer era praticamente uma sentença de morte. Hoje, não. Sim. O câncer, ele vem cheio de esperança, de perspectivas de tratamentos. Então, me assusta muito, Sandra, esse momento que a gente está vivendo, totalmente fora de... Assim, eu acho que nenhum astrólogo, nenhum
nenhum previsor aí de futuro pôde prever o que vem acontecendo, né? Essa pandemia que, em muitas situações, ela se equivale, ela está muito mais para pandemônio, né? E que vem causando muita surpresa, e um aspecto muito interessante é que não se sabe nada. O desconhecimento é muito grande em relação a essa epidemia. Logo se descobriu, a gente conseguiu rapidamente identificar o vírus, né, a codificação, o seu DNA, todo o seu sequenciamento, né, genético. Ok, o agente foi identificado. Agora, como lidar com os efeitos desse agente sobre o organismo humano, aí a coisa é muito mais complexa. E a alta contagiosidade, né, desse vírus acabou não dando tempo para que se saiam estudos, para que sejam produzidas evidências científicas qualificadas. Então, é interessante porque as pessoas ficam se batendo muito no ponto assim, não, mas aí vem a discussão da hidroxicloroquina, da ivermectina, dos possíveis, né, tratamentos. E assim, não é seguro, nós precisamos de uma evidência científica. Não tem tempo hábil, não existe tempo hábil para se conduzir um estudo clínico que vá oferecer uma evidência científica assim, robusta, e que possa realmente se bater o martelo. Então, quando a gente fala de tratamento de Covid, a gente precisa falar do conceito do uso compassivo, que é aquilo assim, não tem nenhum tratamento. Se alguma coisa pode ajudar, fica na decisão do médico e do paciente em optar por aquele tratamento. Então, essa é a postura. Assim, não tem a menor necessidade dessa discussão, e aí incomoda muito o oportunismo político, né, que se faz dessas discussões. Isso não contribui, muito pelo contrário. Então, a decisão de um tratamento é do paciente e do seu médico responsável. O médico que está acompanhando, que conhece aquele indivíduo, aquele organismo. Então, essa decisão ela deve ficar a cargo dessas pessoas. Então, pela circunstância, assim como o próprio conceito do isolamento. O isolamento horizontal, ele é instintivo, mas ele é basicamente instinto, porque ele também não é baseado em evidência. Né? Claro que... Deixa eu interromper um minutinho, Ana. Nós estamos com dificuldade aqui no Instagram, o som tá duplicando, e eu, por exemplo, estou com o celular no mudo. O teu também está no mudo? Está no mudo. Eu estou tentando mexer aqui para consertar, e cada vez que eu mexo, eu entro num filtro, está ficando uma palhaçada sem graça isso aqui. Peraí. Está no mudo o seu? O meu celular está no mudo. Então tá, então vamos tentar, vamos continuar assim. Gente, desculpa. Eu não sei o que está acontecendo, que está replicando. Mas isso que você falou agora é muito importante, na questão das evidências. Nós não sabemos o que é, quando é, o que é, por que é, mas todos discutem, assim como bons treinadores de futebol, de repente, da noite para o dia, nos transformamos em médicos que entendemos tudo sobre hidroxicloroquina, entubar, ventilar, não ventilar. Da mesma forma que nós, de repente, nos transformamos em especialistas em protocolo médico, né? Sempre foi dado ao médico essa função. Essa função é do médico, não é uma função minha como paciente, não é a função do meu marido me acompanhando no hospital, e nem a função de ninguém. É a função do médico, o tipo de protocolo que ele vai seguir. Ou estou errada? Inclusive jornalistas, né? Já temos, assim, jornalistas médicos altamente especializados, praticamente cientistas, né? Tem muitos cientistas no jornalismo, não só nacional, mas veja bem, isso é um comportamento, realmente é uma pandemia, e o modus operandi, a reação das pessoas, ela é praticamente universal, né? O fato é que essa pandemia, ela mexeu com o instinto básico do ser humano, que é a sua sobrevivência. E então as pessoas... Então, isso traz à tona, claro, todo tipo de reação das pessoas. Inclusive,
a capacidade, a perspectiva de eleger o que é mais ameaçador à vida, naquele momento. Sim. E as pessoas acabam, né, optando pela ameaça maior do coronavírus, abrindo mão do tratamento das suas doenças crônicas, inclusive o câncer. Fato é que, lá no INCA, nós observamos isso, houve uma redução expressiva, assim, em torno de 30% de redução de procura por tratamento. Nossa! Nós criamos, logo no início da pandemia, no início de março, nós criamos um gabinete de crise para tentar alinhar, organizar, né, planejar melhor as nossas ações. E é um aprendizado diário. Então, a primeira regra que nós impusemos no gabinete de crise é o seguinte: nenhuma decisão aqui é perene. Todas as decisões elas podem sofrer mudança assim, em menos de 24 horas. Estamos decidindo agora uma coisa, podemos à tarde, agora de manhã, no início da reunião, à tarde já podemos mudar radicalmente em função dos desdobramentos. Então, isso mostra assim, muito esse desconhecimento, né? Reflete esse desconhecimento sobre a própria doença. Então, a gente tratava assim, um plano assim, incrível, que na teoria, né, tinha tudo para funcionar perfeitamente, mas chegava na hora, na prática, um detalhezinho que não foi pensado inviabilizava completamente aquela estratégia. Mas, então, nós começamos logo um trabalho de comunicação, quer dizer, de informação ao paciente, e começamos a fazer testagem, né, pelo swab nasal, aquele que chama RT-PCR, né, para identificar a presença do vírus, para oferecer uma condição de segurança para os tratamentos, principalmente para a cirurgia. Vocês começaram com a equipe, testando a equipe ou testando pacientes ou tudo junto? Tudo junto. Começamos testando os funcionários e os pacientes, porque o paciente, para garantir, porque, claro, a mortalidade ela aumenta no paciente portador, por exemplo, um paciente que esteja com o coronavírus e seja submetido a uma grande cirurgia, o risco de morte aumenta, caso ele desenvolva, né, a doença no pós-operatório. É um fator de risco. Então, por conta disso, nós tomamos o cuidado de fazer o teste, né? Então, nós testamos lá no INCA mesmo, nós temos essas plataformas de testagem de vírus, nós estamos habituados a testar vários vírus, né? Porque são vários, então, às vezes, dependendo do paciente, né, da situação, da condição física dele, qualquer vírus, H1N1, Zika, então, esses vírus, eles estão associados a um risco maior de complicação, né? Então, isso vale também para o coronavírus. Então, nós começamos a testar os pacientes e testar os funcionários. Porque os funcionários, eles não trabalham só no INCA, a maioria trabalha também na rede privada, que foi exatamente por onde o vírus entrou, né, no Brasil. Ele não entrou pela rede pública, ele entrou pelo sistema privado de saúde. Então, nós tivemos muitas baixas lá, muitos funcionários nossos ficaram afastados, principalmente médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né? Então, nós também tomamos o cuidado de, até para diminuir a circulação de pessoas, colocamos uma boa parte dos funcionários administrativos, né, em trabalho remoto, que, aliás, é um outro grande aprendizado dessa pandemia, né? A funcionalidade do trabalho remoto, inclusive observamos uma melhora na produtividade de alguns funcionários nossos no trabalho remoto, muito interessante esse dado, e que certamente assim, vai ser mais um aspecto de mudança aí no novo normal, né, pós-Covid. Então, acho que também essas relações trabalhistas, esses modelos, né, eles vão ter que passar por mudanças, não tem a menor dúvida. Então, mas uma preocupação nossa grande é o medo do paciente
em nome de não se expor ao risco, né, do coronavírus, ele abre mão do seu tratamento, interromper o tratamento, quer dizer, esse é o pior dos cenários. Então, é importante que o paciente ele não assuma essa responsabilidade, ele divida essa responsabilidade dessa decisão com o médico. Então, lá no INCA, nós assim, diminuímos o número de consultas que a gente chama eletivas, quer dizer, daquele paciente que já fez o tratamento, está só naquela fase de controle, que se estende até 5 anos para a maioria dos casos. Então, essas consultas foram diminuídas, mas as consultas de primeira vez, que a gente chama, o paciente que fez o diagnóstico e foi, né, encaminhado ao INCA, matriculado lá, essas consultas foram todas mantidas e o início dos tratamentos todos mantidos, né? Isso é importante. Então, é preciso que o indivíduo que tenha um câncer, que esteja em vias de iniciar um tratamento de câncer ou esteja no curso do seu tratamento de câncer, que ele não faça essa opção, não tome essa decisão sozinho, né? Consulte o médico vai reforçar os aspectos, quer dizer, da segurança do tratamento, né? Considerando aquela condição clínica do paciente. Então, fazendo o teste, isso dá segurança e garante aí, aumenta a chance do controle, né, do câncer naquele indivíduo. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, eu vou pedir a vocês o seguinte, quem está acompanhando no Instagram, entra, por favor, no Facebook, Sandra Fernovo, porque tem muita gente reclamando do áudio e muita gente reclamando da imagem. No Facebook está estável. Então, vamos migrar para lá. Quem quiser fazer pergunta, faz pergunta lá. Porque vocês sabem que eu moro quase na roça, e aqui na roça, às vezes, a internet não funciona. Então, eu não sei se está difícil do Rio de Janeiro para cá, ou o que está acontecendo. Então, estou cancelando o Instagram agora e a gente vai ficar só no Face. Quem quiser fazer pergunta, por favor, então, no Facebook tá bom, né? Então, é a mesma coisa, é Sandra Fernovo, me encontra lá no Facebook. Estou encerrando aqui. Eu entro, então, também no Face? Não, fica como tá. Você não se mexe. Porque okay. No Face a gente já tá. E aí eu só acompanho aqui as perguntas. Olha. Muito interessante as tuas colocações. Primeiro que houve um preparo, todo mundo fala muito que a área da saúde estava despreparada, que não ia, sempre foi ruim, não ia ser agora que ia melhorar por causa da quantidade de gente, tudo. Mas pelo que a gente está percebendo no INCA, tudo foi meio que controlado, meio que organizado, não houve nem debandada geral, nem pânico geral, e havia capacidade de atendimento, é o que você está me falando. Pode falar. Nos hospitais de câncer, assim, a orientação mundial, e faz todo sentido justamente por isso, assim, não é uma questão de abrir mão do tratamento do câncer e priorizar, né, a Covid. Então, a orientação foi que, inclusive uma portaria emitida pelo Ministério da Saúde previa exatamente isso, a manutenção dos tratamentos de câncer e das doenças cardiovasculares. Então, tanto o Instituto Nacional de Câncer quanto o Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, a ideia era manter um ambiente COVID-free, quer dizer, livre de COVID. Para isso, então, para garantir a manutenção do tratamento. Só que essa é uma situação que, para isso, preciso que a rede tivesse condição de absorver, né, esses pacientes. Claro que alguns pacientes a gente nunca, assim, dificilmente poderia encaminhá-los para a rede não especializada, quer dizer, para um hospital que não seja dedicado ao tratamento de câncer, como, por exemplo, os pacientes portadores de leucemia e alguns outros tipos de câncer mais complexos, aqueles com um estágio mais avançado do câncer. Então, esses pacientes nós mantivemos lá, mas nós trabalhamos em parceria com a Secretaria Estadual e Municipal de Saúde, o que a gente chama de contrarreferência, quer dizer, o encaminhamento desses pacientes que não estavam em tratamento de câncer, que estavam naquela fase de controle e que contraíram, né, a COVID,
esses pacientes eram encaminhados para as unidades de referência do estado e do município. Né? Houve um momento em que a rede ficou saturada. No Rio, nós tivemos o problema com os hospitais de campanha, que não foram, né, entregues, apenas 2 foram entregues, um na capacidade plena, mas ele já foi pensado uma estrutura de pequeno porte, com uma parceria privada, inclusive, e o outro, né, da Secretaria Estadual de Saúde, ele foi entregue com parte da sua capacidade. Então, a rede pública ela saturou nesse aspecto da contrarreferência, ou seja, nós não conseguíamos encaminhar os pacientes, né, para a rede especializada, dedicada integralmente à Covid. Então, nós organizamos, fizemos áreas de isolamento, isolamos uma parte do CTI, enfermarias, mobilizamos profissionais para dar conta. Nós chegamos a ter perto de 100 pacientes portadores de Covid, claro que não todos entubados, mas aqueles que precisavam de um suporte, né, de internação hospitalar. Mas o interessante é que a gente vem acompanhando, e o que vem acontecendo no INCA segue a tendência, quer dizer, da curva e vem mostrando uma diminuição expressiva, né? Bom. Então, eu estou bastante otimista. O INCA ele reflete o que acontece fora, né? No SUS, de um modo geral. Então, nós que já tivemos quase 100 pacientes internados, hoje nós temos 42 pacientes. Desses 42, 12 em terapia intensiva, né, ainda requerendo, mas vários já na fase de saída do respirador. Então, e o interessante também, um dado importante, é que, como nós começamos a fazer testagens seriadas, nós chegamos a fazer 50 testes por dia, dentre funcionários e pacientes. Hoje, nós fazemos no máximo 4. Alguns dias não houve nenhum teste feito, e a testagem ela é baseada, entram esses pacientes para o pré-operatório, né, que precisam ser avaliados. E aí o interessante é que, logo que nós começamos a testar, no mês passado, no início do mês passado, no final de abril, nós começamos a testagem seriada de todos os pacientes, nós chegamos a ter 80% dos pacientes positivos. Nossa! Mas hoje não passa de 17%. Muito bom, muito bom. A taxa de positividade. Né? Então, nós vimos conseguindo manter as cirurgias, né? Principalmente as cirurgias de menor porte, como, por exemplo, as cirurgias de câncer de mama. Então, que é um tempo de internação curto, tem uma rotatividade, né, grande de leito. Então, esse foi o ambiente que nós procuramos manter assim, o mais livre possível, né, de Covid, para justamente não comprometer o andamento das cirurgias, porque tem muitas pacientes aguardando, né, o início do tratamento do câncer de mama. É um tumor de muito alta prevalência, né, na população. Então, é o número 1 das mulheres na maior parte do Brasil, exceto a região norte, que o câncer de colo de útero ele ainda é bastante expressivo. Mas, assim, a gente vem conseguindo manter. Um outro dado também que fala a favor assim, do que a gente chamou arrefecimento, né, da epidemia, nós tivemos que alugar 3 câmaras, né, frigoríficas para guardar corpos caso a nossa estrutura de morgue não desse conta, né? O fato é que elas nunca foram utilizadas. Então, elas já estão lá há 1 mês e nunca precisamos usar, e a tendência é que não se precise usar. Então, Sandra, eu queria deixar aqui uma mensagem de otimismo em relação, primeiro, a essa pandemia, em relação à Covid. Os números estão caindo. Essa questão do assintomático
assim, existe evidência para tudo, agora, se ela é qualificada ou não, a maioria não é nem para um lado nem para o outro, e fato é que aquela cientista do OMS, ela não deu aquela mensagem, ela não deu aquela notícia em relação à baixa contagiosidade dos assintomáticos à toa. Ela deu aquela informação baseada em alguns estudos que mostram, né, que sinalizam nesse sentido. Mas ela teve que rever a posição, e eu digo isso não é demérito à OMS ou a qualquer instituição, porque existe muito desconhecimento, como eu disse. Então, mas o fato é que isso levantava a bola para um questionamento no mundo do seguinte: espera aí, então toda essa proposta do lockdown, do isolamento horizontal, era por conta do risco, da ameaça representada pelos assintomáticos. Porque, caso contrário, então faria todo sentido a gente isolar apenas o grupo de risco, né? Os grupos de risco e os sintomáticos. Então, testar em massa, isolar os sintomáticos, já que os assintomáticos, né, eles possivelmente tiveram contato com uma baixíssima carga viral, e aí o poder de contagiosidade é baixo. Isso faz sentido, né, do ponto de vista técnico-científico. Mas não tem evidência robusta sobre isso, como também não tem evidência robusta de que são contagiosos. Só que a OMS dizer isso ao mundo iria gerar um desconforto e um questionamento no sentido: espera aí, então quer dizer que quebramos o país, Isso para nada. O mundo, em cima de uma premissa possivelmente falsa, né? Então, né, do ponto de vista político, a OMS certamente adotou a estratégia. Olha só, gente, não é bem assim, calma, devagar, com dor, vamos. E claro, e aí vem, né, o lado político envolvido, que não é só aqui no Brasil, né? Então, o fato é que ninguém sabe de verdade como se comporta. Não sabíamos como que saiu da China, porque a China também passou números e formas e tratamentos que não são de confiança, em função, né, de tudo que a gente sabe da China. Não sabemos como se comporta no frio, no calor, num país tropical. Não temos a menor informação. Tudo chute. Tudo chute. Algumas sinalizações, parece que mas certezas ninguém tem. Né? E quem diz que tem certeza sobre determinada coisa está querendo aparecer. Está vendendo jornal. Exatamente. Mas você não sabe como é bom ouvir isso, porque a gente só tem notícia ruim, né? E ruim, e tendenciosa, e maldada. Né? O Brasil ultrapassou Portugal. Claro, gente, nós somos um monte de gente mais. Claro, é óbvio. Assim, não, e eu acho interessante também um dado interessante, assim, há muita desconfiança nos números do Brasil. Sim. Peraí, e os números da China? E os números da Rússia? E os números de todos os... Por que os números chineses são confiáveis e os nossos não? Exatamente. Os Rússia são confiáveis e os nossos não. Né? Então, assim, inclusive são BRICS como nós. Sim. Né? Por que os números indianos, né, são confiáveis e os nossos não? Então, assim, e outro, um país com quase 220 milhões de habitantes, quer dizer, quando se fala em mortalidade, tem que se pensar no total da população. Então, comparar em números absolutos, isso é desonesto. Desumano. É desonestidade intelectual. Ou seja, dizer que o Brasil, em termos de proporcionalmente, né, taxa de mortalidade proporcionalmente à população, o Brasil, acho que atualmente está em torno de 14º lugar, ou seja... Isso. Não é isso? Foi 19º, agora está em 14º, mas ok, isso faz sentido. Agora, morreu mais gente no Brasil do que na Bélgica, do que na Alemanha, do que num país... Óbvio, o Brasil é o segundo. Estados Unidos são 300 milhões de habitantes. Então, assim, vai ter... Claro, em números absolutos vai ter um número, né,
do topo do pódio. Ninguém aqui está dizendo que não é para se cuidar, ninguém aqui está dizendo que não é para sair de máscara, ninguém aqui está dizendo que não é para lavar as mãos. Né? Dentro dessa responsabilidade, há de se ter uma expectativa de que ainda vai ter coisa ruim acontecendo, os números ainda devem aumentar um pouquinho, porque a doutora Ana está falando do Rio de Janeiro, agora um outro estado, uma outra cidade vai ter também o seu pico e daqui a pouco vai baixar um pouco. Então, a tendência é que a gente discute falar muito disso. Mas vamos botar os nossos pés no chão e pensar que a coisa pode ser controlada de uma outra forma, né? É delicado a gente falar de política, porque também na política não há evidência de se lockdown ok, se lidera ok. O que é importante é pensar, precisamos que todos saiam de máscara, aparentemente é o que de mais óbvio ou mais certo se diz, que se eu tiver de máscara eu não te contamino, e você se estiver de máscara, a gente acaba se protegendo. Um pouco de distanciamento social também é legal, né? A gente fica longe quando está na rua, conversando. Agora, vamos colocar os pés no chão quando nós pensamos no Brasil. Né? Nós somos 200 e muitos milhões de habitantes, nós ainda teremos muitos movimentos de ir e vir do Covid até isso tudo acabar, mas também a gente não pode estrangular a economia, a gente tem que pensar dos dois lados. Né? Nós não temos dinheiro para sustentar a população sem trabalhar durante muito tempo. Exato. Exatamente. Mas me fala da tua equipe, Ana, como que o pessoal reagiu? Como que foi essa preparação inicial? Eu sei que quem trabalha já no INCA já tem um outro jeito de encarar a vida, né? Já estão mais preparados, talvez, para a guerra, vamos colocar assim. Mas a tua equipe no começo, eles ficaram com o pé atrás, não quiseram trabalhar, acharam que iam ficar contaminados e iam morrer também, enfim, como é que foi a reação? No início houve, quer dizer, então, uma situação como essa, é um teste, independente da área, independente da profissão do indivíduo, uma situação dessa é um grande teste, né, à saúde mental das pessoas. Sim. Então, o fato é que, embora lá no INCA, assim, a gente esteja habituado, quer dizer, ao sofrimento, a tudo isso, o fato é que algumas pessoas realmente entraram em parafuso e ficaram, assim, emocionalmente sem condições de trabalhar, de prestar assistência direta, né? Mas isso foi importante, então, nós começamos, inclusive, um trabalho com o grupo da psicologia, quer dizer, assistência psicológica, principalmente aos profissionais da assistência, que estavam ali na linha de frente, né? Mas o fato é que nós não perdemos nenhum, apenas 2 funcionários da segurança de uma empresa, um serviço terceirizado, acabaram falecendo por Covid. Eram 2 indivíduos dentro do grupo de risco, de hipertensos, e um diabético, mas nós não tivemos nenhuma baixa. Teve um funcionário da farmácia, um farmacêutico, ficou internado no CTI, mas se recuperou bem. Alguns casos, mas raros casos de internação. Mas esse suporte psicológico, quer dizer, você é psicóloga, né, você reconhece bem, sabe o papel, né, importantíssimo desse suporte num momento como esse, de ameaça, né, à vida, né, um instinto mais básico, né, do ser humano. Então, algumas pessoas ficaram temporariamente afastadas, nós tivemos também afastamentos por conta, filho pequeno, que aí pararam as escolas, né? Então, quem não tinha com quem deixar, ou ficava com o pai e mãe, com a mãe idosa, aí não poderia ficar a criança, então nós tivemos alguns afastamentos administrativos nesse sentido, mas com o tempo as coisas foram voltando para o eixo. Os que se afastaram, né, cumpriram o período de quarentena, retornaram ao trabalho, com um certo grau de tranquilidade, porque também não existe evidência absoluta de que existe imunidade permanente, mas tudo indica que sim. A princípio também não tem nenhuma evidência que mostre que não, né? De que não existe. A gente fica meio igual o Caetano, é alguma coisa ou não, né? Ou não.
Então, mas as pessoas foram voltando, assim, claro, mantendo todas as rotinas de proteção, no uso dos equipamentos de proteção individual, nos cuidados em relação ao afastamento. Por exemplo, nós, da direção, o pessoal mais ligado à gestão, a gente acabou priorizando as reuniões virtuais, né? Ou então íamos para o auditório principal com afastamento entre as pessoas, todo mundo de máscara, porque tem algumas coisinhas assim que, às vezes, assim, a internet falhava. Então, quando precisavam assim, algumas decisões muito importantes serem tomadas, nós nos reuníamos, né, os principais cabeças, para a tomada de decisões, mas sempre assim, cercado de todo o cuidado, e é assim que eu acho que a sociedade deve continuar a proceder. Não existe dinheiro, né? Só eu acho que isso é papo de político mal intencionado, de que é só vontade política, não aquela percepção de que o dinheiro é infinito, assim, eu acho que caiu por terra, né? Talvez uma situação como essa volte, né, essa conversa fiada de que o dinheiro, né, é infinito, não é um problema de dinheiro, é só vontade política, mas, né, recentemente ficou provado, o país quebrou, fomos à bancarrota, né? E somos nós, o dinheiro vem de nós, cidadãos, que pagamos os nossos impostos, cumprimos com as nossas obrigações, né, enquanto, né, cidadãos, e é daí que vem o dinheiro. E não existe dinheiro para custear as pessoas. Isso a gente não existe dinheiro para custear as pessoas sem trabalhar, e se as pessoas não trabalham, também não geram imposto, não gera dinheiro. Exatamente, é um ciclo, exatamente. E a tendência é a bola de neve crescer, e assim, e a gente tem uma legião, e olha, isso tem evidência. Vários cientistas, inclusive tem um muito conhecido da Universidade de Stanford, ele desde o início, ele defende que não existe evidência para o lockdown absoluto e que a segunda onda, na verdade, é a quebradeira do país. É a miséria, quer dizer, é a fome, é a desassistência, é o desabastecimento, é o colapso da economia, né? Então, tem cientista mesmo, não é cientista jornalista, cientista mesmo, científico, que aponta nesse sentido. Então, o país, quer dizer, eu sou uma liberal convicta, eu sou em prol da produtividade, do mérito, da qualificação profissional, da educação, e essa é a única saída para o nosso país, é o cidadão ser mais qualificado enquanto cidadão, ciente dos seus direitos e deveres. É outro problema do nosso país. Acho que existe um certo desequilíbriozinho entre, né, essa proporção de direito e dever. É muito direito, chega na hora do dever, a coisa fica, não, peraí, mais ou menos, né? Então, e me incomoda, quer dizer, eu sou uma servidora pública federal, eu tenho meu salário garantido no fim do mês, e eu tenho que pensar em quem não tem o salário garantido no final do mês. Eu tenho a obrigação, o dever como cidadã, de pensar nessas pessoas que, se não produzirem, não vão ter como pagar suas contas, como garantir o alimento para sua família. Então, o país precisa, assim, isso é um gesto de solidariedade. A solidariedade cidadã, ela não vem só do fica em casa, hashtag fica em casa, lindo, fácil. Assim que Netflix. Né? Exato. Tem lá Netflix, continua tendo dinheiro para continuar como assinante, não é? Aí é fácil. Então, eu tenho meu salário garantido, né? Eu tenho renda complementar, eu não sou só, né, diretora, mas eu corro atrás, eu tenho 3 filhos, eu sou viúva, e eu tenho que produzir para continuar a pagar minhas contas. Então, eu acho que isso faz parte da consciência cidadã em não se agarrar a esse conceito de fica em casa, quem não fica em casa é porque
não tem preocupação com o próximo. Então, quer dizer, esse monopólio, né, da virtude do amor ao próximo, isso me incomoda. Eu tenho profundo amor ao próximo, né? E eu quero que o próximo ele tenha condições, quer dizer, de segurança de sair à rua e exercer o seu trabalho e ser produtivo, o comerciante, né? Eu tive a experiência aqui no Rio de Janeiro, esse fim de semana, eu fui ao shopping até para ver as coisas funcionando, muito mais do que da necessidade de comprar alguma coisa, eu fui para ver. Então, os shoppings muito cuidadosos, então, seguindo todos os protocolos de tomada de temperatura, de álcool em gel disponível, com um pedalzinho, dentro das lojas o mesmo cuidado, o respeito, né? Os shoppings tranquilos aqui eu moro na Barra da Tijuca, então eu fui a 3 shoppings na Barra da Tijuca, assim, nada, nenhuma correria, não tinha fila, nada, as pessoas assim tranquilas, conscientes, de máscara. Então, eu acho que são sinais de que as coisas estão realmente caminhando, né, favoravelmente. Sim. E eu acho que, antes disso tudo, Ana, que é o motivo original da live, né? Não abandone os seus tratamentos, Não né? abandone o tratamento. Assim, a vida realmente continua. Então, a primeira mensagem de otimismo que eu queria passar é em relação ao curso da epidemia, né? Assim, a coisa está melhorando. E a segunda mensagem de otimismo é em relação ao câncer. Então, essa visão de que o câncer ele é uma sentença de morte, isso é muito passado. Muito bom ouvir isso. O câncer hoje ele claro que existem aquelas situações, né, aquela surpresa, aquele indivíduo que não sentir absolutamente nada e de repente descobre uma doença assim gravíssima, enfim, né, já num estágio muito avançado, mas isso não é a regra. Habitualmente o câncer ele dá sinais, então é importante primeiro que a gente conheça o nosso corpo, que a gente esteja atenta aos sinais que o nosso corpo emite, que a gente esteja atenta com a nossa saúde, na adoção de hábitos saudáveis de vida, né, na interrupção do hábito de fumar, no uso moderado, né, da bebida alcoólica. Então, assim, o combate ao exagero, o consumo de alimentos processados, né, com alto teor de sal, enfim, o combate ao sedentarismo, à obesidade, o consumo de alimentos mais saudáveis. Então, assim, estar atento à saúde, à valorização da saúde como o principal patrimônio, né? E em se fazendo o diagnóstico do câncer, né, e a qualquer sinal, aquele sangramento, aquela dor que não estava ali, procurar, né, o médico, procurar assim, a atenção básica no SUS, que, aliás, aqui também assim, é importante destacar uma coisa. Fala-se muito do SUS, da ineficiência do SUS, mas o fato é que o SUS ele garante assistência, quer dizer, universal à população. Em alguns lugares com mais qualidade, outros lugares com menos qualidade. O SUS ele é um sistema tripartite, como a gente chama, são as 3 instâncias, município, estado e federal, trabalhando em rede. Então, nos lugares em que a rede funciona melhor, claro que o resultado é muito melhor, mas, de um modo geral, e essa é uma diferença importante para os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos, pelo menos 50 milhões de pessoas não têm assistência nenhuma em saúde. E aqui no país, no Brasil, não. O SUS está aí e se mostrando com a capacidade de fazer a diferença, inclusive nas estatísticas de câncer. O país, ele mostra... Então, aí vem a mensagem de otimismo em relação ao câncer. Nós vimos declinando nas taxas de mortalidade relacionado a cânceres de alta prevalência, como, por exemplo, pulmão, mama, né, próstata,
Então, isso mostra a eficiência do sistema, né, com todas as suas dificuldades, mas, de certa forma, vem conseguindo mostrar resultado na assistência à população. Então, desde o do rastreamento, então, nos programas de controle do câncer do colo do útero, né, ou seja, na realização do preventivo, no uso da vacina contra, né, o HPV, que já faz parte do protocolo, entrou no rol, né, da vacinação, né, de imunização do SUS, da população, né, de risco, então, nas meninas e meninos. Então, todo esse cuidado tem um impacto final no desfecho do câncer. Então, assim, não abandonem seus tratamentos, não tenham medo, né? Conversem com o médico, procurem o médico, debatam sobre essa decisão, não tenham medo de seguir adiante nos tratamentos. Boa. Porque a chance do controle do câncer é muito maior do que, né, da perda do controle e um desfecho desfavorável. Então, até mesmo do que você falou, de que algumas pessoas que estavam em tratamento pegaram Covid, mas conseguiram reagir tanto à cura da doença quanto indo para frente com o seu tratamento de câncer. Com certeza, no INCA, meus pacientes em vigência de tratamento, a imensa maioria sobreviveu à doença. Isso aí. Vários, inclusive, assim, tiveram sintomas leves apenas. Sim. E fora aqueles que talvez tenham permanecido assintomáticos e nem sabem que tinham o vírus. Então, a gente trabalhou assim com uma perspectiva assim muito pior, muito mais pessimista, e felizmente a realidade, ela não nessa população, né, de paciente oncológico, felizmente a coisa não foi tão grave como a gente, né, dimensionou inicialmente. Que bom. Isso, a eficiência e aquilo que eu falei, Sandra, o desconhecimento. Então, o desconhecimento para mais ou para menos, a gente espera uma coisa assim dramática, aí a realidade se mostra menos dramática, né? E claro, mas tem aquele indivíduo, poxa, que é jovem, que não tinha um fator de risco e acabou morrendo por Covid. Sim, porque isso também faz parte do desconhecido, que é a reação do organismo ao vírus. Sim. Né? E o fato é que uma minoria dos indivíduos, uma imensa minoria dos indivíduos, reage assim, de maneira grave ao vírus, a ponto de ir a óbito. Então, fica aqui, eu agradeço a oportunidade assim, de poder passar, né, mensagens assim, de otimismo em relação à própria Covid, ao momento em que nós nos encontramos, né, da pandemia, e em relação ao câncer. Eu que te agradeço imensamente ter aberto a tua experiência, o que aconteceu no INCA. Vamos torcer muito para que essa realidade se mantenha, porque estamos aqui falando que a gente também não sabe de nada, né? Ninguém aqui está batendo palma para quem já morreu, pelo amor de Deus, não é isso. Nós estamos apenas colocando a mesma situação por um outro prisma, né? Estamos só tentando mostrar a mesma coisa de um outro jeito. Então, continuamos, fala. Não, é porque isso, assim, parece que isso eu também vejo como oportunismo, quer dizer, desvalorizar, então, quer dizer, em respeito aos que morreram, infelizmente morreram, então que se abra mão de quem está vivo e que tenha a oportunidade de não morrer da doença que tem, né? Então, assim, todas as vidas importam, aliás, todas as vidas, brancas, negras, né, dos que se foram de Covid, idosos, crianças, enfim, toda a vida importa, né? Sim. Inclusive daqueles que certamente vão pagar um preço muito alto por simplesmente não conseguir pagar suas contas no final do mês e garantir, né, o alimento para sua família. Então, toda a vida importa, toda a vida é nobre e precisa ser valorizada. Então, fica a minha mensagem aqui, puxando a brasa para a minha sardinha, né, do paciente oncológico, que assim, o câncer ele está presente nas nossas vidas,
na minha vida, meu pai, meu marido, enfim, né? Isso faz parte da vida. E fica essa mensagem aí de esperança. O câncer, ele é uma doença, assim, controlável, e mais, mesmo quando esgotam-se as perspectivas de tratamento com vistas, né, ao controle definitivo da doença, fica aí a nobreza, assim, o gesto maior, quer dizer, que é o cuidar, né, o ato de cuidar de alguém, que é proporcionar uma sobrevida com qualidade. Então, a proposta do cuidado paliativo, que o INCA tem o orgulho de ser, assim, referência em cuidados, foi um dos pioneiros do cuidado paliativo no Brasil, de estruturar serviços, né, inclusive com assistência domiciliar, né, dos pacientes. Então, o fato de terem se esgotado os tratamentos, né, com vistas à cura do câncer, continuam todas as terapias para a qualidade da vida, né, mesmo com a progressão da doença. Então, assim, muitos pacientes convivem com câncer há anos, décadas, e é isso aí, é para não desanimar, é para manter a esperança, né? A fé, por que não? Para aqueles que a têm, né? E numa hora dessa, né, muito ajuda, num momento de medo, né, de insegurança, né, como esse, tentar manter aí a saúde emocional é muito bom. E, com certeza, assim, esses espaços, né, que gente como você proporciona aí para... Isso é uma prestação de serviço à sociedade, né? Semana que vem eu vou falar com uma ginecologista, obstetra, que também está percebendo a mesma coisa. As pessoas estão deixando de fazer o pré-natal, as mulheres estão deixando de participar do pré-natal, depois a criança nasce, não vai ao pediatra, enfim. Está ficando confuso para quem é da área de saúde, porque entende que não é só o momento do Covid. Você tem as outras coisas acontecendo em paralelo. Mas você abriu a live falando que você foi a primeira mulher a assumir a diretoria do INCA, e é muito simples entender por quê. Você é absolutamente apaixonada pelo que você faz. E aí, minha amiga, fica muito fácil. Eu sou apaixonada pela minha profissão, pela minha instituição. Eu acredito, e assim, e pelo SUS. Eu sou uma defensora assim, ferrenha do SUS. Claro que tem que melhorar muito, e é por isso que eu estou aqui, eu estou dando a minha cota de contribuição à melhoria do SUS, né, a visão, a busca de um modelo de gestão mais eficiente, que busque eficiência, uma otimização do uso dos recursos públicos, que são finitos. Então, a cobrança do gestor em relação à aplicação, à prestação de contas, à transparência, né, no uso do recurso público em prol da melhor forma possível, em prol da sociedade. Então, os órgãos de controle são grandes parceiros do gestor público, fundamentais parceiros. Então, TCU, CJU, são grandes parceiros, né, do INCA e do gestor público que quer realmente fazer a diferença e entregar, né, um belo serviço à população que depende, né, que depende de nós. Nós temos hoje são mais de 35 mil pacientes, né, com matrícula ativa no INCA, então, assim, com alta rotatividade, mais de 6 mil funcionários, em torno de 6 mil, né, uma força de trabalho aí de 6 mil pessoas. Então, é muita gente que trabalha em prol dessa enorme população aí que depende, que conta com, né, com o SUS para se manter saudável, né, a si e a sua família. Mas quem sabe esse momento também é um momento de muitas oportunidades. A entrada da telemedicina, quem sabe não fica, o desenvolvimento de aplicativos para marcação de consulta, o prontuário informatizado. Quem sabe assim a coisa não vai, né? Não dá um gás para o negócio. Com certeza. Um desafio hoje, quer dizer, é o da capilaridade à atenção à saúde, né? À assistência à saúde.
o Brasil, na verdade, não é um país, são vários países, são vários Brasis com realidades muito diferentes. Então, e áreas, inclusive, remotas, em que o acesso, né, à assistência, ao conhecimento é mais limitado. Então, a telemedicina é uma grande oportunidade. O INCA, ele tem uma área muito bem estruturada, o INCA trabalha na área da assistência, da prevenção e vigilância do câncer, da pesquisa e do ensino. Então, nós temos módulos de ensino à distância em várias áreas da oncologia, né? Então, nós estamos assim, dando um gás nesse momento, né, do acesso à informação qualificada. Claro que isso vai mudar muito, vai mudar profissões, isso, assim, o número de profissionais naquela determinada especialidade, assim, a telemedicina, a inteligência artificial, né, blockchain, big data, tudo isso vai mudar. Assim, já está mudando, né, o universo das profissões, né, e o modo, quer dizer, as áreas de atuação dos profissionais. Mas eu também sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que a tecnologia ela vem para dar capilaridade às ações, capilaridade à informação, às estratégias, a qualificar mais e mais pessoas à distância, né, para que aquele indivíduo não tenha que se deslocar daquela área, andar quilômetros, pegar um barco, enfim. Para que os sistemas de saúde público e privado consiga se planejar melhor, se organizar melhor para isso. Então, telemedicina e Big Data, isso tudo vai ser uma revolução. E eu acho que essa pandemia ela só veio aí para acelerar esse processo. Sim, sim. Vamos usar muita tecnologia para ficarmos mais humanas. Exatamente. Por que não, né? Por que não? Assim, e vem se descobrindo isso, claro que... Mas até assim, o afeto, a troca de afeto, mesmo sem o toque, né, que é uma limitação hoje, então nós vamos encontrar maneiras, né, maneiras diversas, usar nossa criatividade para expressar toda a nossa, quer dizer, a alegria, o afeto, né, a preocupação com o próximo de várias maneiras. Show! Doutora Ana Cristina, muito, muito, muito obrigada. Se tiver intenção, se quiser, se precisar, me chama que a gente faz outra live. Vamos conversar mais sobre essas questões da saúde. Vamos entender que nós estamos num momento muito delicado, mas que não podemos abandonar as nossas rotinas de tratamento. Não dá para fazer. Porque, assim, foi o que a doutora Ana falou, você pode se curar do Covid, mas o atraso de 2, 3 meses no tratamento de câncer, dependendo do seu estágio, pode não ter retorno. Isso é muito mais grave, né? Não estamos aqui, mais uma vez, batendo palma para quem faleceu. Pelo amor de Deus, não é isso. É só um entendimento de que a vida precisa seguir dentro do que estão chamando agora, talvez de um novo normal ou não, mas que é preciso ter coragem para a gente continuar seguindo a nossa vida da forma como ela estava vindo. Então, cuidado, se cuida, usa máscara, lava a mão quando puder. Se não puder, usa álcool em gel. Se puder, trabalha de casa. Se tiver que sair, mantenha distanciamento. Mas não podemos nos esquecer que nós temos que nos cuidar de todas as formas. Mental, lógica, ao vivo, a cores, no tratamento de câncer, na maternidade, enfim, em todas as unidades. Muito, muito, muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Saúde a todos. Beijo, Sandrinha. Para você também. Tchau, tchau.